Boa tarde, irmão Benivaldo. Um abraço para o senhor. Que Deus abençoe o senhor e dê muita saúde e sabedoria. Olha, irmão Benivaldo, eu tenho a satisfação de saudar o senhor e saudar toda a família Brana, os nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo. Esse povo de Deus que recebeu uma mensagem de preparação para o rapto. E agora estamos marchando. E cada dia que se passa, nós vemos as escrituras se cumprindo e também entendemos que o rapto está se avizinhando, porque os sinais estão se cumprindo e as coisas que nos dizem que Jesus está às portas estão acontecendo. E o Senhor Jesus disse que quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque já está perto a vossa redenção. Eu quero ler para a nossa meditação, família Brana, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, que nos diz o seguinte: os falsos mestres, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Agora aqui, quando essa escritura nos fala de falsos profetas que se levantarão, irmão Branham diz que um pregador, ele é um profeta da palavra. Ele pode não ser um vidente, mas ele é um profeta. Então, como diz aqui, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, isso está se cumprindo. E família Brana, meus amados irmãos, olha, eu queria dar um aviso para a família Brana, sabendo e estando certo do que o Senhor Jesus disse, que o falso, ele é muito parecido com o verdadeiro, só que ele enganaria até o próprio escolhido se fosse possível. Mas os escolhidos não é possível serem enganados, porque eles conhecem a árvore pelo fruto. Meus irmãos, eu vejo um sinal vermelho acendendo, porque o nosso mensageiro, o pastor Osmar, com quem nós caminhamos 10, 15 anos, até 20 anos ao seu lado, aprendendo a sua mensagem, ele nos instruiu, e nós, por isso que o eleito, que foi bem instruído, ele não pode ser enganado. É a mesma coisa que nós vimos lá quando o Senhor Jesus falou dos males que viriam sobre Jerusalém, e que o que tivesse na cidade não voltasse para casa para buscar alguma coisa, e o que estivesse sobre os montes não voltassem, porque haveria tremenda destruição. E o profeta diz que os eleitos, eles ouviram, eles saíram de Jerusalém. Eles saíram, eles não esperaram a destruição, porque eles estavam instruídos. Então, o povo de João,
eles estão instruídos. Então, meus irmãos, sinal vermelho para a família Brana. Tem se levantado um pastor que ele reclama que é dos nossos, e ele está no nosso meio. E ele se levantou pregando algo novo, algo diferente. E ele tem, assim, uma astúcia, porque ele está usando o nome de João e fazendo aquilo que João disse para não fazer. Porque o nosso irmão e pastor Osmar, ele nunca pregou discrepância. O nosso irmão Brana pregou contra a discrepância. O que é discrepância? Discrepância é alguém que semeia discórdia entre os irmãos. Agora, esse pastor, ele diz que está no nosso meio ainda e ele diz que é dos nossos, só que ele está pregando uma mensagem diferente, porque ele está dizendo que todos os pastores da terceira etapa passaram a ser anjos caídos. Veja, meus irmãos, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus disse para Pedro: tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E esse pastor, que eu não vou falar o nome, mas vocês vão identificar quando vocês ouvirem a sua mensagem, este pastor se levantou no nosso meio agora, como um salva-pátria. Ele está taxando todos os pastores que o nosso precioso pastor Osmar chamava de homens de Deus, ministros da terceira etapa. Ele está dizendo agora e taxando todos de anjos caídos. Meus irmãos, olha, é importante que você tenha o discernimento, porque você que caminhou tanto tempo ensinado, instruído por João, eu acredito que você tem o discernimento. Esse pastor não está confirmando os seus irmãos. Ele está falando contra os seus irmãos. Ele está falando contra os pastores desta mensagem de uma maneira generalizada. Ele generalizou. Todos os pastores da terceira etapa são anjos caídos. Meus irmãos, eu acho que você não vai aceitar esta pregação desse pastor. Não. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse pastor não está confirmando os seus irmãos. Esse pastor jogou tudo por terra. E olha, meus irmãos, a estratégia de Satanás, tentando colocar na cabeça da família Brana que todos os pastores da terceira etapa são anjos caídos. Meus irmãos, pelo fruto se conhece a árvore. Há 4 meses atrás, pouco antes de nosso pastor partir, esses homens não eram anjos caídos. E esse pastor carregava dentro dele uma mensagem de discrepância, de semear discórdia entre os irmãos e entre a família Brana. Só que ele estava quietinho, ao ladinho, bonzinho, não se manifestava. E quando o nosso pastor Osmar fechou o olho, ele disse: agora é a minha vez. E eu vou tentar colocar na cabeça da família Brana que todos os pastores da terceira etapa são anjos caídos. E quando eles acreditarem que todos os pastores da terceira etapa são anjos caídos, então eu vou abocanhar a família Brana inteira. Automaticamente eles me chamarão para que seja eu o pastor deles. Vocês observaram, meus irmãos, a estratégia de Satanás?
Alerta, família Brana, sinal vermelho para vocês. O eleito não será enganado. E ele vem em nome de João. Ele cita João a todo momento, porque citando João, ele consegue a credibilidade da família Brana. Meus irmãos, não se engane. Esse pastor não é um assembleano, meus irmãos. Porque se fosse um assembleano, nós não precisávamos acender a luz vermelha. Mas como ele é um que está se nomeando entre nós e ainda não saiu do nosso meio. Só que ele está pregando isso na internet, semeando discrepância entre os irmãos. Pelo fruto se conhece a árvore, meu precioso irmão. Alerta, sinal vermelho para a família Brana. O grão é muito parecido com o trigo. Meus irmãos, está muito parecido com o trigo. Tem que se levantar um de dentro da terceira etapa para tentar enganar os que estão na terceira etapa. Eu não acredito, meu irmão, se você é um irmão sábio, instruído por João, você não é um ouvinte esquecido, você aprendeu com João, você não vai dar ouvido para esse sujeito. Porque João nunca dividiu e nunca pregou discórdia entre os irmãos, discrepância. Esse pastor cita João toda hora. Só que ele está jogando tudo por terra. Agora, só ele é que está em pé. Os demais são anjos caídos. E quando vocês acreditarem nesta falsa doutrina, nesse falso ensinamento, nesse falso pastor, vocês vão chamar ele para ser o vosso pastor. Meus irmãos, sinal vermelho. Não seja enganado. Não seja enganado pelo amor de Deus, meu irmão. Agora é hora de acontecer isto. É o momento dos falsos profetas. É o momento em que nosso pastor partiu. Então Satanás se levantou agora do meio e de entre os pastores da terceira etapa com esse ensinamento, e ele é inteligente. Ele tem um grande talento. Ele vai fazer um grande estrago no meio da família Brana. Eu queria que, se ele é um grande pastor, um grande pregador, que ele usasse esse talento lá na primeira e segunda etapa para tirar os eleitos que se porventura ainda existe alguém lá, mas não para semear confusão no meio da família Brana e pregar discrepância. Meus irmãos, sinal vermelho, não aceite o falso. Ele tem lã de ovelha, ele é educado e ele é inteligente. Só que vocês vão perceber que ele não está confirmando os seus irmãos. Ele está difamando os seus irmãos. É falso. Não aceite, meu precioso irmão. Fica com Deus.